estou a falar muito perto do sítio em que nasci. Estou a falar aqui nos espaços novos do Castelo de Leiria. Eu andei por aqui quando era pequenino. Era exatamente ali a casa dos meus pais. Era na rua do Padre António, onde está agora o ringue. Era um quintal onde passei muitas horas com a minha mãe. Ligam-se ao castelo as minhas mais antigas recordações. Eu tenho aqui nas mãos um livro feito por meu pai. Ele tinha uma fita métrica e eu ajudava. O meu pai ia desdobrando, contava os metros, tinha uma bússola e fazia o desenho do muro. Foi assim que ele fez esta planta do Castelo de Leiria, que continua ainda hoje a ser a única. Isto estava muito longe de ser o que é, estava muito arruinado, era pouco mais que um grande montão de pedras, e trabalhava-se então na ressurreição do Castelo de Leiria. Estava a dar aulas no Passos Manuel, no Liceu de Lisboa, e vi que fazia nessa altura 700 anos, se tinham reunido em Leiria as primeiras cortes em que tinham estado presentes os representantes do povo. Até aí era a corte, que andava com o rei, mas em 1254, o rei Dom Afonso III pensou que nas cortes também tinham que estar as vozes que representassem o povo português, que não fossem do clero nem da nobreza. Clero e nobreza já eram sempre ouvidos. Pela primeira vez fez-se ouvir a voz do povo. Escrevi um artigo em que contava a evolução da história de Portugal e depois explicava. Isso não é uma pura efeméride histórica, isto é muito importante para a própria consciência que Portugal tem de si próprio como nação. E aí o Governo de Lisboa faz um decreto a dizer que a cada data de 1954 deveria ter uma comemoração de tipo nacional. Então resolvemos convidar todos os presidentes das câmaras portuguesas. Presidia o Presidente da República, que era o General Carveiro Lopes, estava o Bispo de Leiria. O discurso político foi-me confiado a mim e foi uma festa realmente extremamente emocionante. Mas por que razão é que o rei Dom Afonso III convoca estas cortes para a Vila de Leiria em 1254? Ainda hoje as ideias andam muito hesitantes sobre o que realmente se passou. Todos os documentos provam que a época do rei Dom Sancho II, que vai desde a morte do pai até que o Papa em Roma substituiu pelo irmão, é uma época atribulada para Portugal. Todos os documentos de antes mostram um reino violentado. Os de depois mostram uma monarquia organizada. As leis do Dom Afonso III são leis de extrema importância para restabelecer a ordem no país. Há uma lei muito importante, isto é em 1251, vem pôr cobro à prisão preventiva. Vem dizer que as pessoas presas devem primeiro ser presentes aos juízes da terra e a todos deve ser dado um defensor. Só que o rei, para governar bem, precisava de dinheiro e o país estava pobre. Havia um sistema que era a quebra de moeda. A moeda que corria era toda metal e o rei mandava recolher toda a moeda circulante, mandava-as fundir outra vez. Mantinham o mesmo valor nominal, mas realmente a moeda passava a valer muito menos. Parece que o Dom Afonso III fez isso em 1247, ainda antes de ser rei. Ora, segundo um costume que já vinha dos visigodos, a quebra só se podia fazer de 7 em 7 anos. Quando chegou a 54, precisava de fazer outra. Mas a quebra da moeda prejudicava sobretudo os mercadores.
para os fidalgos e para os abados dos mosteiros. Tanto fazia. Moeda forte, moeda fraca, eles não usavam moeda. Agora, os mercadores das cidades faziam os seus negócios em dinheiro. E realmente, uma desvalorização de 25% era uma coisa terrível. Portanto, eles não queriam e preferiam fazer um acordo com o rei. Em vez do rei fazer essa alteração da moeda, entregavam essa receita em dinheiro e o rei desistia da quebra da moeda. Tudo indica que as cortes que o rei mandou reunir em Leiria em 1254 foram exatamente para combinar quanto é que eles deviam pagar para evitar a quebra da moeda. Vim recordar essas primeiras cortes com a presença do elemento popular aqui na igreja de São Pedro, onde, segundo a tradição, as cortes se realizaram. Não sei, de qualquer maneira, foi aqui que se comemorou o 7º centenário, em 1954. Aqui, no Castelo de Leiria, el rei Dom Dinis e a Rainha Santa Dona Isabel tiveram um passo, viveram um longo tempo, talvez uma grande parte da sua vida foi aqui, se não foi, olhem, nesta sala, foi num lugar muito perto. Dom Dinis nasceu em 1261, é o Dom Dinis que é rei em 1279, portanto, sobe ao trono com 18 anos e vem a reinar em Portugal durante 46 anos. A primeira preocupação terá sido a de qualquer rapaz de 18 anos, casar. Dom Dinis escolhe uma das princesas de maior prestígio na Espanha e na Europa, nem mais nem menos que uma filha do rei Pedro o Grande, rei de Aragão. Em seguida, ele tem que regularizar um problema que o pai lhe deixou, que é as questões com Roma. A Igreja considerava-se com certos direitos, direitos de impostos, direitos de isenções, direitos de propriedade, quase tudo estava nas mãos da Igreja. Ora, isso não é mal nenhum, só que os bens da Igreja não pagavam imposto. Por isso, já um antepassado do Dom Dinis, o grande rei Afonso II, tinha publicado uma lei a proibir as igrejas de adquirir mais bens. A Igreja tem o que tem, mas ninguém mais pode deixar coisas à Igreja. Dizia-se isso que eram bens de mão morta, só que ninguém quis saber da lei do Dom Afonso II. E aí o Dom Afonso III disse, alto lá, eu anulo todas as dádivas da Igreja, leis de desamortização. Só que aí os bispos protestaram e o Papa disse, não pode ser, o senhor está a interferir com direitos que a Santa Amada Igreja tem em Portugal. O senhor é obrigado a respeitar tudo quanto é de Igreja, a acabar com essas leis pecaminosas, e se não fizer isso, primeiro, o senhor fica excomungado, depois é todo o reino que é interdito, depois é os seus vassalos que deixam de lhe obedecer, finalmente é o senhor que deixa de ser rei de Portugal. E é fulminado por todos esses decretos que morre o rei Dom Afonso III, e o Dom Dinis, aos 18 anos, acha-se com isto. Um reino excomungado,
E isso resolveu-se com a chamada Concordata dos 40 artigos. Bem, não era tanto como os bispos queriam, não era tanto como o rei pretendia, mas enfim, era uma negociação de consenso muito prudente que restabeleceu a paz entre Roma e a coroa de Portugal. E é aproveitando-se dessa paz que o rei pôde agora, por exemplo, criar uma universidade, o Estudo Geral, que é pedido ao Papa em 1289. Portanto, foi primeiro preciso fazer a paz e depois criou-se o Estudo Geral. Também desses primeiros anos de Dom Dinis é o Tratado de Alcanices, é de 1297. Isso é importante porque é o tratado que fixa definitivamente a fronteira terrestre de Portugal. A ele devemos poder hoje dizer que somos o Estado da Europa com uma fronteira definitiva mais antiga. Mas há muitas outras medidas positivas tomadas pelo rei Dom Dinis. É ele quem cria numerosas feiras francas, é ele quem cria casais de lavradores. Muitos desses casais vieram a dar aldeias e algumas delas são hoje vilas e sedes de concelho. É, por exemplo, ele que ordena que os documentos oficiais de futuro sejam todos redigidos em português, porque até aí eram redigidos em latim. É realmente ainda ele quem cultiva as letras. Ele é, de facto, um poeta de um alto nível. E tudo isso faz de Dom Dinis uma das maiores figuras da história portuguesa. Mas quando chega a 1300, começa exatamente um período descendente. Agora, os burgueses são mais ricos e, portanto, disputam o poder aos senhores e rompe a economia monetária. Mas essa economia monetária vem agravar a situação dos senhores das terras, porque os senhores das terras precisam de dinheiro, mas rapidamente a moeda desvaloriza-se e estamos perante um quadro de senhores pobres e de lavradores ricos. E isso chega a Portugal. O filho do rei, o filho mais velho, Dom Afonso, mostra-se muito inquieto porque o pai tinha uma data de filhos bastardos e tinha sobretudo um, Dom Afonso Sanches, que era realmente um homem superior, um homem muito inteligente e de quem o rei gostava muito, e entregou a Dom Afonso Sanches o mais importante cargo do país, mordomo-mor. Hoje a tradução de mordomo-mor é primeiro-ministro. O filho legítimo não concorda, sente-se preterido, julga até que o pai o quer substituir no trono e revolta-se contra isso. A maioria do país segue o infante revoltado. As tropas não estão com o rei. Dom Dinis pede a ajuda do Papa contra a rebeldia do infante e o Papa realmente manda uma bula a dizer que os filhos têm que obedecer aos pais e, portanto, excomunga o infante se ele não desistir da sua revolta. Entre o filho rebelde e o pai interpõe-se uma figura, que é a Rainha Santa Isabel, uma mulher de grande envergadura, está do lado do infante rebelde, não está do lado do marido. Mas tudo isso termina em um grande combate, quando os fidalgos se impõem e dizem: não é possível continuar com esta guerra, e obrigar o belo rei Dom Dinis a fazer a paz. Eu estou aqui na Senhora da Encarnação, lindo templo. Aqui se pôs a primeira pedra, a 24 de setembro de 1588. Depois, presente o reverendo Cabido e Duque de Vila Real e muito povo.
entre esse muito povo devia estar um menino que então teria 10 ou 11 anos. O menino chamava-se Francisco Rodrigues Lobo. A cidade de Leiria veio a eleger o poeta Rodrigues Lobo como o grande vulto tutelar da cidade. Maviosíssimo poeta e um dos primorosos clássicos portugueses. Viveu na segunda metade do século XVI, o que é verdade, ignorando-se a data da sua morte, o que é mentira. Realmente não se sabia da data da morte. Foi no dia 4 de novembro do ano de 1621. Estou na praça do seu nome, que tem uma estátua em sua honra, assinada pelo escultor Joaquim Correia, datada de 1973. Recordo-me ainda de ter visto, não a um canto, mas no centro da praça. Ele esteve muito ligado aos marqueses de Vila Real. Não se sabe ao certo porquê. Há quem diga que era o mestre dos filhos do marquês, o homem culto da família Vila Real. A corte na aldeia são 16 diálogos sobre a maneira de estar no mundo, de conversar, de desempenhar missões, enfim, a vida. E o diálogo 8º é sobre a maneira de falar. E ele dá esta lição. O primeiro instrumento da prática é a voz. A voz que há de ter estas propriedades. Primeiro, ser clara, branda, compassada, porque a voz escura confunde as palavras. A áspera e seca tira-lhes a suavidade. A muito delgada e feminina faz imprópria a ação do que fala. E a muito apressada impede e revolve as razões que por si podem ser muito boas. As sobrancelhas, quando estão muito altas, parece que se está pasmado. Quando estão muito baixas, parece que está zangado. E é toda essa imagem do falar que ele nos descreve. Ele tinha nascido aqui em Leiria. Eu estou-lhes a falar aqui junto das nascentes do Rio Lis, que ele cantou. Ele considerava este rio o rio mais bonito da sua vida. Sem favor, porque de facto é dos trechos mais bonitos da Extremadura portuguesa. Estudou em Coimbra e é lá ainda que ele escreve o primeiro livro, que é A Primavera. É um livro com versos bonitos, versos muito simples. Adeus, águas cristalinas. Adeus, formosos outeiros, faias, chopos e salgueiros. Adeus, lembranças, com quem meus males viva. Adeus, vales de alegria. Adeus, montes de esperança. Adeus, formoso penedo, onde, com tanta vaidade, fixei as minhas saudades, que me apagaste tão cedo. Adeus, prado. Adeus, pastores, vassalos deste amor cego. Adeus, águas do Mondego, a fonte dos meus amores. Sai de Coimbra e vem viver para Leiria
apesar de ter ordens menores, não se conhecem nenhumas funções de clérigo, e é aqui que ele escreve uma grande parte da sua obra. Além daquela Corte na Aldeia, escreveu também O Pastor Peregrino, é uma novela, enfim, de amores românticos e bucólicos. O Desenganado, um livro que ficou célebre, O Condestável, é a vida, em decassílabos, do condestável Dom Nuno Alves Pereira. O fim de Rodrigues Lobo é trágico. Agora isto passa-se em 1621, portanto, anda ele nessa idade, 40 anos, é um homem novo. Vai a Lisboa e vão tomar um barco a Santarém. Há uma ponta de vento muito súbita e o barco volta-se. O próprio Rodrigues Lobo morre afogado. Esse fim trágico, é claro, emocionou alguns poetas. Houve até poetas, e um poeta que no seu tempo tinha muito prestígio, o Dom Tomás de Noronha. Diz que lá no céu até os deuses se riram por aquele homem ter morrido na água quando naturalmente devia morrer no fogo. Ele achava que o Rodrigues Lobo era cristão novo, isto é, que tinha sangue de judeus nas veias, portanto não devia morrer afogado, devia naturalmente morrer queimado. Hoje, todos nós acharíamos repugnante fazer esse humor negro à volta de um homem que, apesar de tudo, foi um grande escritor português. Nós conseguimos definitivamente varrer das nossas mentes esse odioso preconceito. Isso significa um grande progresso moral. E quando se vê que são possíveis progressos tão grandes, pode manter-se viva toda a chama da nossa esperança. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplex.